Olá, seja bem-vindo ao programa Saúde e Vida. Celebrou-se na quinta-feira, dia 25 de abril, o Dia Mundial de Luta contra a Malária. E neste ano, as celebrações desta data decorreram sob o lema Zero Malária começa comigo. A cura da malária é possível se esta doença for tratada em tempo oportuno e de forma adequada. Contudo, a malária pode evoluir para a forma mais grave e pode até levar à morte. Portanto, fica atento ao nosso programa, pois hoje vamos aumentar os nossos conhecimentos sobre este assunto. Recebemos hoje nos nossos estúdios a doutora Mércia Dimene, é chefe de manejo de casos de malária do Programa Nacional do Controlo da Malária. Doutora, seja muito bem-vinda ao Saúde e Vida. Olá, Mércia, muito obrigada pelo convite. Olá, telespectadores. Para nós é muito importante partilhar com todos os telespectadores a propósito desta doença, que é uma doença que realmente tem cura, como a Mércia disse, que preocupa tanto a nós como o Ministério da Saúde e aos nossos parceiros que tanto esforço fazem para poder lutar contra esta doença. Bem, é isso mesmo, a malária é uma doença que pode ser evitada e que tem cura. E os esforços para o seu controlo têm mostrado bons resultados. Portanto, veja na peça que se segue dados sobre a situação atual da malária no nosso país. A proliferação de mosquitos abre espaço para o aumento de casos de malária. De acordo com o Ministério da Saúde, a doença constitui um dos principais problemas de saúde pública no país. Segundo o relatório anual divulgado pela Organização Mundial da Saúde, em novembro de 2018, Moçambique é o país com a terceira maior percentagem de casos de malária no mundo e o oitavo onde a doença mais mata. De janeiro a março de 2019, foram registrados 3.241.690 casos de malária, contra 3.092.422 em igual período de 2018, o que significa que houve um aumento de 5%. A malária severa ou grave, em que a doença expressa complicações em diversos órgãos, registrou um aumento de 3%, ou seja, ocorreram 22.304 casos contra 21.650, sendo as maiores vítimas da malária as mulheres grávidas e crianças menores de 5 anos. A malária é uma doença que pode ser evitada e que tem cura, e os esforços para o seu controle têm mostrado os bons resultados. Tanto é que no primeiro trimestre deste ano, as unidades sanitárias registraram 280 óbitos por malária, enquanto que em igual período do ano passado houve um registro de 383 óbitos, o que significa que houve uma redução em 27%. A manutenção de bons hábitos de higiene, o saneamento do meio, o uso correto de redes mosquiteiras e a aceitação da pulverização intradomiciliária são fundamentais para a prevenção da malária. Bem, através desta peça de reportagem podemos perceber que, de um modo geral, o número de óbitos por malária tende a reduzir. Mas, doutora, houve uma ligeira subida no número de casos de malária associados ao ciclone Idai. Pois, Mércia, houve realmente um aumento de casos associado ao ciclone Idai. Entretanto, também podemos reparar que houve uma redução de óbitos durante o trimestre em análise. E também isto está associado ao fato de toda a comunidade já ter algum conhecimento daquilo que são os sinais e sintomas da malária e também a necessidade de poder ir à unidade sanitária mais próxima logo ao aparecimento dos sinais e sintomas para poder ter lá os cuidados. E também os clínicos estão formados para poderem atender e evitar que estes casos de malária progridam de malária não complicada para complicada e assim também para óbito. E é desta forma que há esta redução de óbitos por malária. Certo, o que significa que as pessoas estão mais vigilantes e mais atentas à sua saúde no que concerne aos sintomas da malária. Mas, doutora, estamos aqui a conversar e esquecemos de definir o que é a malária.
Pois a malária é uma doença infecciosa que tem cura, causada por um parasita do gênero Plasmodium. Esta doença transmite-se de uma pessoa para outra através da picada do mosquito. Este mosquito está infectado, pica uma pessoa com doença e depois vai picar uma outra pessoa sem doença. Então transmite desta forma o parasita para a pessoa que não tem a doença. Bem, realmente a malária é uma doença que afeta muitos moçambicanos e não só. Doutora Mércia, quais são os sinais e sintomas da malária? Como é que esta doença se manifesta no nosso organismo? Ok. A malária manifesta-se no nosso organismo de uma forma como malária não complicada, que pode apresentar dor de cabeça, febre, pode ter vômito, o doente pode ter dores articulares, que os doentes já muito bem conhecem, pode ter dores musculares. Certo. Mas se este doente não vai à unidade sanitária mais precocemente, a malária pode complicar para aquilo que chamamos de malária grave. Certo. E esta malária grave, o doente pode apresentar convulsões, pode ter febre mais alta, pode ter vômitos persistentes e até pode evoluir para coma e também para morte. Certo. E que complicações a malária pode trazer para a nossa saúde? A doutora fez referência em 2 tipos de malária, uma mais leve e a outra grave. Se estes sinais e sintomas não forem levados a sério e o doente não corre para uma unidade sanitária o mais rápido possível, o que acontece? Se este doente não for à unidade sanitária o mais rápido possível, realmente os sintomas podem progredir para a gravidade. Certo. Que também pode levar à morte. Então, daí que nós chamamos muita atenção à nossa comunidade para que vá à unidade sanitária mais próxima e mais rápido, logo que aparecem os primeiros sintomas, que são esses sintomas, falamos de malária não complicada. Sim. Então, logo que eles aparecem, o indivíduo tem que ir à unidade sanitária mais próxima para que tenha os cuidados, seja diagnosticado e tratado mais precocemente, para evitar que tenha chegar ao coma ou à morte, que são as piores complicações da malária. Certo. E já na unidade sanitária, como é que é feito o diagnóstico da malária? O diagnóstico da malária, como disse a Mércia, na unidade sanitária. O diagnóstico de todo paciente que tenha suspeita de malária tem que se dirigir à unidade sanitária mais próxima. E é lá onde nós temos que fazer o diagnóstico. Então, é por isso que nós chamamos a atenção que o doente apresenta os primeiros sinais e sintomas, apresenta febre, vai à unidade sanitária mais próxima. Lá temos o diagnóstico feito nos gabinetes de atendimento a partir de um teste rápido de malária. E também pode ser feito no laboratório, dependendo da unidade sanitária. Certo, porque muita gente, muitos moçambicanos, têm o hábito de sentir uma dor de cabeça, vai tomar um paracetamol e já está. E a malária vai ficando escondida e pode evoluir para uma doença mais grave. Portanto, é preciso tomar atenção a este aspecto. Doutora, como é feito o tratamento da malária? O tratamento da malária é também feito na unidade sanitária. Sim. A malária, como eu disse, ela pode ser ligeira, malária não complicada. Sim. Ou a complicada. A malária não complicada é feito tratamento na unidade sanitária e dura um curto espaço de tempo e é feito através de comprimidos. O doente leva a medicação e toma em casa. Nós chamamos disso de tratamento ambulatório. E também pode ser feito um tratamento em regime de internamento, quando a malária é complicada. Para todos os casos de malária complicada, o tratamento é feito em regime de internamento. Certo. E como é que se transmite a malária? Como eu tinha dito anteriormente, durante a definição, a malária é transmitida através da picada do mosquito fêmea. Sim. Uma pessoa com malária e ele pica e depois vai picar uma outra pessoa que não tem a doença e desta forma transmite a doença. Sim, é importante repisar que é o mosquito fêmea, não é qualquer mosquito. Pois. Mas é importante tomarmos as medidas de precaução e evitar qualquer mosquito para ficarmos longe da malária.
Bem, a conversa está super interessante, estamos a aprender muito sobre a malária, mas é momento de fazermos o nosso primeiro intervalo e nós voltamos já para a segunda parte do nosso programa com mais informações para si. Até já! Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Estamos hoje a falar sobre a malária por ocasião do Dia Mundial de Luta contra esta doença que assinalou-se a 25 de abril sob o lema Zero Malária, Começa Comigo. E nesta data foram realizadas várias atividades, entre feiras de saúde, concursos, jogos educativos sobre a malária. No bairro dos Pescadores, na cidade de Maputo, decorreu uma campanha de consciencialização sobre a malária organizada pela USAID. Vamos ver na reportagem a seguir. Na manhã de quinta-feira, dia 25 de abril, moradores do bairro dos Pescadores, no distrito municipal Camavota, juntaram-se no Centro de Saúde dos Pescadores para as celebrações do Dia Mundial de Luta contra a Malária. O evento contou com a participação de membros do governo distrital, representante da Direção de Saúde da cidade de Maputo, bem como individualidades e instituições nacionais e internacionais que lutam para a erradicação da malária. É um privilégio viver este momento, pois certas zonas deste distrito existem casos notáveis de malária. Na ocasião, o representante do governo americano referiu que o objetivo dos Estados Unidos da América é de continuar a apoiar o governo moçambicano na prevenção, tratamento e nos esforços para a redução de mortes por malária. O governo americano, através da USAID, tem apoiado e vai continuar a apoiar nos próximos anos todas essas iniciativas com financiamento e com apoio técnico. Desde que a USAID começou a apoiar o governo moçambicano, tem estado a manter um apoio financeiro de cerca de 29 milhões de dólares para garantir que as redes mosquiteiras existam no país e existam na unidade sanitária, que os testes rápidos de diagnóstico da malária existam nas unidades sanitárias e se possa fazer um diagnóstico correto e atempado, que os medicamentos existam nas unidades sanitárias para que as pessoas possam ser tratadas e que determinadas ações de pesquisa sejam realizadas para que, com base nos resultados, o governo moçambicano possa tomar decisões corretas para que essas ações tenham um impacto positivo naquilo que é o tratamento das pessoas. A diretora de Saúde Pública da cidade de Maputo encorajou os participantes a tomarem decisões que possam fazer diferença nas suas vidas. A nossa saúde está nas nossas mãos. Para que não tenhamos malária, depende de nós. E nós somos capazes de implementar estas medidas de prevenção, tais como a eliminação de águas estagnadas em volta das vossas casas, usar corretamente as redes mosquiteiras tratadas com inseticida, colaborar com as equipas dos rociadores na pulverização intradomiciliária, isto é, permitir que estes rociadores façam pulverização nas nossas casas e, no caso das mulheres grávidas, fazer o tratamento intermitente preventivo nas consultas pré-natais. O evento contou também com a participação dos moradores do bairro dos Pescadores, que tiveram seus conhecimentos sobre a malária testados num concurso que proporcionou prémios e brindes. Embora estivessem felizes com o concurso, os participantes mostraram-se preocupados e interessados em colaborar para a mitigação da malária. Todas as pessoas que estão aqui, eu acho que eles já sabem, eles devem cada vez mais respeitar e receber as pessoas de saúde, entrar dentro das casas e não fechar as portas, abrir conforme a lei diz, para ele usar a casa para melhor saúde em casa. E porque o saber não ocupa lugar, houve espaço também para uma palestra educativa. A gente hoje está com malária. A mativa vai ver a malária.
Amativa lexi mamãe, comisa cachone. Amativa. Então, a malária é uma doença que se transmite através da picada de quê? Mosquito. Através da picada do mosquito. O mosquito pica uma pessoa doente, transporta os parasitas ou as tsongwana que transmitem a malária e leva para uma pessoa que estava saudável. É assim como se transmite a malária. No evento, houve também espaço para partilha de testemunhos de quem já teve a doença. Em representação da Escola de Futebol do Tico, o ex-jogador e capitão da Seleção Nacional de Futebol, Tico Tico, contou que já foi vítima da malária. A malária já me fez perder um jogo importante na Seleção Nacional, mas talvez nessa altura não tivesse a informação que as pessoas têm hoje, porque isso já foi há bastante tempo. Isso para dizer que a malária pode nos fazer perder grandes ocasiões, grandes oportunidades, não é? Quando não cumprimos com aquilo que é a prevenção da malária. Para além de testemunhos, houve, como é habitual em dias como estes, feiras de saúde, onde os participantes fizeram o teste rápido da malária, obtiveram informações nutricionais, de higiene, entre outras. Eu aprendi muitas coisas e gostei muito, porque, sabe, me ensinou muitas coisas para eu fazer na minha casa, tais como e não acumular água dentro do quintal e o que é aquilo aí de pulverização, tá vendo? Eu negava muito de fazer aquilo aí, mas agora eu sei que é uma boa coisa para mim, tá vendo? Para evitar as doenças entre a minha família. O bairro dos Pescadores faz parte das zonas propensas a inundações e registra maior número de casos de malária a nível da cidade de Maputo. Por isso, foi escolhido para as celebrações do Dia Mundial de Luta contra a Malária. Ainda no âmbito das celebrações do Dia Mundial de Luta contra a Malária, procuramos saber de alguns moradores do bairro dos Pescadores se sabem identificar os sinais e sintomas da malária e como é que fazem para prevenir esta doença. O bairro dos Pescadores é propenso a inundações e ao desenvolvimento do mosquito. Durante as celebrações do Dia Mundial de Luta contra a Malária, encontramos algumas pessoas que vivem e praticam as suas atividades comerciais próximo ao centro de saúde. Alguns moradores que já tiveram malária partilharam as suas histórias. Bem, fiquei doente, eu não sabia qual era a doença. Então fui no hospital, me fizeram o teste, acusou malária. E me deram medicamentos, cumpri e passei. Até hoje estou bem. Loko hi kuma malária ni vona swa ku switukula na swanga swa kufumela ni pfuka ni swi hlambisa ni swi teka ni hamba na swi xipiritana va hi nyika amarhali swa marisibu ya kona hi ya xa makinina hi gama hi muka ha nwetetela swi khaluta. As crianças menores de 5 anos de idade e as mulheres grávidas são mais vulneráveis a esta doença. E para combater a malária, os moradores contam-nos quais são as medidas de prevenção para proteger as suas famílias da malária. Hi usa rede de mosquitelo. Você aí dizendo prevenir a malária. Para que vai engar com malária, tem de chava mosquitelo, samana entindwini, para que vai engar de uitisuna. E nica para engar com malária. Tirisa dragão, e tela aí tirisa marede, para engar com malária. Não aceitar lixo em casa. E rede mosquiteira também. Pelo menos a 17, 18 tem que cuidar das crianças para em casa, para não brincar de qualquer maneira. Os moradores do bairro mostraram-se preocupados com o aumento de casos de malária e deixam uma mensagem no sentido de encorajar a população na adoção de práticas e comportamentos que previnem a doença. Nessa mensagem a malária tende a prevenir a mosquitela, ou não cala com a mosquitela, tende a mosquitela com sanamento. A não é a mosquitela, não coloco nem fina aquela mosquitela, ou nem incomodar. Mas gama é a malária, mas vai engar fina aquele mosquitela, gama é a chava mosquitela. A chuva na sua coisa é que naquela mosquitela, a malária é maior. Não é para essa manitincila, a miquintare,
né para hi tshama ni mati na mayi kumularile ku sama vitana tisuna hi kuma a mavabyi ya malária. A malária deve ser diagnosticada o mais cedo possível, no sentido de evitar que esta doença se torne resistente e que evolua para a forma mais grave. Bom, deu para perceber que os moradores do bairro dos Pescadores estão preocupados com a malária e alguns tomam medidas básicas de prevenção contra esta doença. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já já com mais informação para si. Seja bem-vindo à terceira e última parte do nosso programa. Este é o momento em que contamos com a participação dos nossos telespectadores na rubrica Saiba Mais para esclarecer as dúvidas e perguntas do nosso público. E nesta edição de Saúde e Vida, contamos com a participação dos nossos telespectadores que nos falam a partir da província de Sofala, na localidade de Lamego. Olá, Mércia. A equipa de Saúde e Vida está hoje na localidade de Lamego, no distrito de Nhamatanda, onde vamos fazer a nossa rubrica Saiba Mais. E vamos conversar com o Lázaro, que é o nosso telespectador. Olá, Lázaro. Seja bem-vindo ao Saúde e Vida. Olá, Kátia. Então, Lázaro, qual é a dúvida que tem em relação a este tema? A dúvida que eu tenho em relação a este tema é de como podemos nos prevenir da malária para quem que não tem a rede mosquiteira. Olá, Lázaro. Não tendo rede mosquiteira, temos outros métodos de prevenção da malária. O primeiro e o maior é o saneamento do meio. Nós temos que limpar as nossas casas, ao redor das nossas casas, temos que tirar todas as latas, tambores, pneus que tenham alguma água acumulada, retirar para que nós possamos, porque estes locais são os locais onde são criadores de mosquitos. Então, nós temos que tirar essas águas, entornar e limpar o nosso quintal. Temos que aceitar também que quando vem a equipe de pulverização, que é esta pulverização intradomiciliar dentro das nossas casas, receber essa equipe e deixar que ela trabalhe, que é para poder pulverizar nossas casas, para poder prevenir a malária. Temos também colocar redes mosquiteiras nas janelas, se for possível. Temos que fechar as portas ao entardecer e também podemos usar o Baygon, que são outros produtos que servem para matar os mosquitos. Tina Domingo, inendi na malária, de como comprimido pode passar mana bere? Olá, Tina. Através da alimentação não transmitimos a malária. Transmitimos a malária através de outras formas. O mosquito vem, pica e transmite a malária para o seu bebê. Mas através da alimentação não transmite a malária. Eu sou Isaac Mateus Deve, sou residente daqui do Lamego, primeiro bairro. Então, no caso de malária, está afetando muitas pessoas. Então, quero saber o tratamento, o tipo de dosagem, é a mesma coisa também como as crianças? Olá, Isaac Mateus. Muito obrigada pela pergunta. Dizer que o tratamento da malária para as crianças, o medicamento é o mesmo, simplesmente difere naquilo que são as quantidades de medicamento que a criança toma, porque todo doente com malária deve ser pesado antes da administração do medicamento. Então, é aí que define a quantidade de medicamento a ser dado tanto ao adulto ou à criança, dependendo do peso de cada paciente. Paula Marcos Tendezai. Por que as crianças que têm a malária ficam com vistas amarelas? Olá, Paula Marcos. A criança fica com vista amarela quando tem malária, porque durante o ciclo de transmissão da malária no organismo, existe a destruição de células do sangue, por isso nós temos anemia. Durante esta destruição de células do sangue, há também excesso de produção de uma substância que fica acumulada no organismo. E esta substância, como ela não é eliminada através dos intestinos,
Então, ela fica acumulada no organismo, então faz com que a vista da criança tenha coloração amarelada. E também pode ter a urina cor amarelada, pode também até levar para pessoas de pele clara, pode ter a pele de cor amarelada. Para trás a rubrica Saiba Mais, é sempre bom contar com a participação do nosso público e nesta edição tivemos a participação dos nossos telespectadores da província de Sofala, na localidade de Lamego. Muito obrigada pela vossa participação no programa Saúde e Vida. Doutora Mércia, algumas medidas ou práticas individuais contra picadas de insetos devem ser adotadas ou utilizadas principalmente nas áreas de risco, e gostaria de saber que práticas e comportamentos podem ajudar na prevenção da malária. Como eu tinha dito anteriormente, é importante nós termos um melhor saneamento do nosso meio, tirar todo aquele que é espaço onde fica acumulada água, os charcos, é importante que sejam destruídos. É importante tirar o capim à volta da nossa casa. É importante usarmos a rede mosquiteira e usá-la devidamente, corretamente. É importante também aceitar aquilo que chamamos de pulverização intradomiciliária. Todos nós temos que aceitar quando chega a época na nossa área de residência. É importante também nós usarmos todos aqueles são produtos que matam os mosquitos, como é o caso dos baigões, todos aqueles produtos que nós sabemos que são aplicados para inventar no mercado para matar o mosquito, nós temos que usar. Certo, a doutora falou das redes mosquiteiras. Qual é a melhor forma ou a maneira correta de utilizar a rede mosquiteira? A rede mosquiteira vem tratada com inseticida, não é? Sim. Ela é para ser usada, pendurada no teto, em cima da cama, onde a pessoa dorme, cama ou esteira, onde a pessoa dorme, sim, para poder proteger a família das picadas de mosquito. Esta rede mosquiteira, como eu disse, é uma rede tratada com inseticida. Ela não deve ser usada para pesca. Não deve ser usada para outros fins, senão este pelo qual foi predestinado. Certo. E toda a gente deve usar a rede mosquiteira quando vai para dormir. Com certeza. Bem, são instantes finais do nosso programa. Gostaria que a doutora deixasse últimas considerações, últimas recomendações para todos os telespectadores que estão a acompanhar neste momento o programa Saúde e Vida. Obrigada, Mércia. Como eu disse no princípio, é uma doença que tem cura. Sim. É uma doença fácil de tratar. O importante é que quando a pessoa vai à unidade sanitária e é diagnosticada, ela deve tomar a medicação tal como foi recomendado na unidade sanitária. É importante terminar a medicação, porque se a pessoa não termina a medicação, este bichinho da malária que está do parasita fica lá no organismo. Então, por isso é importante que toda pessoa que é diagnosticada, receitada a medicação, deve tomar a medicação, cumprir com os horários que for recomendado na unidade sanitária e também cumprir com o tempo do tratamento. É importante também saber que a malária previne-se. Previne-se destas formas todas que aqui nós falamos, através do uso de rede mosquiteira, através da pulverização e através de todas as outras medidas, principalmente o saneamento. É importante também dizer que existe a prevenção da malária na mulher grávida através da administração de comprimidos uma vez por mês em toda a mulher grávida a partir do segundo trimestre de gravidez. Sim. Logo que ela chega a esse período, ela vai à unidade sanitária, é dada a medicação para poder prevenir a malária para a mãe, assim como para prevenir para o bebê que está dentro do ventre da mãe. Porque este bebê, se a mãe não tiver malária, o bebê também não vai ter malária. E há o risco, para uma mulher que não toma medicação, há o risco de poder ter morte fetal, ter um aborto, ou até de levar à morte da mãe ou da criança, ou então nascer uma criança com baixo peso.
Sim. É importante também saber que a malária, se nós não tratamos, o doente progride com as complicações que já dissemos, com anemia, que pode entrar em coma e também levar à morte. Então, daí, por isso que nós dizemos, com o nosso lema, que zero malária começa comigo. Por isso, tudo isto depende muito de mim. Certo. Muito obrigada, doutora Mércia Dimene, pela sua participação, por nos esclarecer todas as nossas dúvidas ligadas a este tema que é sobre a malária, e esperamos contar com a sua presença nas próximas edições do nosso programa. Muito obrigada, Mércia. Certo. Bem, chegamos ao fim desta edição do programa Saúde e Vida, onde falamos da malária por ocasião do Dia Mundial de Luta contra a Malária, que celebrou-se na quinta-feira, dia 25 de abril. O nosso próximo encontro está marcado para daqui a 7 dias, aqui no mesmo local de sempre. Já sabe, pode interagir conosco através das redes sociais e também do nosso e-mail e deixar as suas sugestões. Já sabe? Cuide sempre, sempre, sempre da sua saúde. Tchau, tchau.